Estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical pela Igreja Fiéis à Palavra. Vamos continuar com a lição, os 5 pontos do Calvinismo. E assim nós estamos dando prosseguimento ao encerramento e podemos avançar assim para outros tópicos. Hoje nós estamos no tópico 7 do capítulo 5 e nós iremos falar sobre um aspecto importante dentro da santificação, que é o temor ao Senhor. Mas vamos lá. Eu coloquei já na descrição do vídeo o artigo que nós estaremos trabalhando hoje, dentro dos cânones de Dort, e assim nós podemos avançar pegando alguns pontos chaves, como é de costume, e vamos não mais perder tempo, né? Que hoje eu tenho muita coisa para dizer, e os irmãos podem acompanhar caso não tenham esse trecho aí impresso. Amém? Coloquei na descrição da live. Pois bem, o subtópico 7 do capítulo 5, né, dos cânones de Dort começa assim: pois em primeiro lugar, em tal queda, Deus preserva neles sua imperecível semente da regeneração, a fim de que esta não pereça e nem seja lançada fora. Veja o que o salmista, no Salmo de número 86, diz, no versículo 13: pois grande é a sua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Como eu disse, né, nas lições anteriores, o ponto mais difícil de assimilar na prática pelos calvinistas é o 5º ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, pois já que não se trata das nossas forças, mas do poder de Deus que opera em nossas fraquezas. Mas muitos, mesmo diante de todas as promessas bíblicas, são capazes de ir contra aquilo que o salmista aqui está declarando, dizendo que em um estado de desespero temporal, ele pode alcançar o abismo ou o inferno em suas almas e não serem abastecidos pela graça de Deus. Mas não é isso que nós pregamos, não é isso que nós cremos, porque temos promessas reais sobre as nossas vidas na palavra de Deus. Veja o que Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele diz, lá no capítulo 1, versículo 2 ao 5, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós já falamos aqui sobre a eleição de Deus. E nós sabemos que nosso Deus não é um Deus que é refém da criatura, e muito menos ele, em sua onisciência, ele está consultando a criatura para tomar uma decisão. Não. Mas veja que Pedro ele diz, né, que segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito Santo. Há um grande salto lógico, inclusive em muitos calvinistas, em não entenderem os meios. Quando você anula os meios que Deus decretou para que nós sejamos salvos com o fim da sua glória, nós estamos praticamente pregando um fatalismo, como se os meios não fossem importantes ou diminuíssem o seu peso dentro desse processo redentor que Deus estabeleceu no seu decreto. Então nós não anulamos os meios, e um dos meios pelos quais Deus nos chamou para cumprir a sua eleição é o processo de santificação, em que nós produziremos boas obras em uma fé viva que foi recebida do alto. Então não há esse salto lógico em que Deus nos elegeu na eternidade e aí nós estaremos na eternidade salvos. Deus poderia, mas não precisaria nem nós termos caído. Mas tudo isso procede da onisciência de Deus, da presciência de Deus, que não é consultiva, já que Deus sabe de todas as coisas de antemão, porque Ele estabeleceu. Mas nós não anulamos a importância, a ênfase que nós damos nos meios, não é porque simplesmente ela está condicionada, mas porque foi através desses meios. Ou seja, em que tem um início. Qual é o início? Nós já falamos. É o beneplácito de Deus, é a vontade de Deus. Esse início gerou um decreto. E esse decreto decretou cada meio para alcançar o fim. Parece ser simples, mas as pessoas anulam
algo que está entre o início e o fim. Nós temos que dar ênfase, porque senão nós criamos um modelo ecumenista de salvação, em que uma fé ela não é definida, em que a importância da morte de Cristo é diminuída, em que o evangelho, a pregação do evangelho se torna inútil. Mas não é isso que nós pregamos, muito pelo contrário. Nós sempre enfatizamos a importância dos meios. Nós não somos fatalistas, nós não somos como outras filosofias humanistas, como os estoicos. Então nós temos que entender que entre o início, o princípio, em que Jesus é o nosso autor, o consumador, também, que é o fim, mas nós temos o início, que é o beneplácito divino, a vontade divina, decretando o quê? Meios para que nós possamos alcançar a outra eternidade. Então é de uma eternidade a outra. Então um dos meios que Deus decretou é a santificação. A santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, nós, mais uma vez, estamos dando ênfase aos meios que Deus decretou que nos conduz a esse final glorioso. Então, por que é importante? Primeiro, porque Deus decretou. Primeiro, que nós somos obedientes. E assim vai. E esses meios, eles são uma ênfase na glória de Deus. Lembra que tudo é por Cristo, para Cristo e tudo converge para Cristo. Então a salvação ela é toda do Senhor, tanto internamente, em que essa salvação procede do beneplácito de Deus para que Ele seja glorificado com o fim da sua glória. E à diestra, nós temos a Trindade trabalhando para cumprir esse propósito estabelecido pelo próprio Deus. Nós temos Deus Pai enviando o Filho, o Filho consumando a obra, o Espírito Santo testificando dessa obra em nossos corações. Então, nós damos muita ênfase. E um calvinista que anula os meios, ele não é calvinista. Ele pode ser qualquer coisa. Vamos ser mais enfáticos. Ele não é bíblico. Alguém que anula os meios não é bíblico. Então as pessoas acham que porque nós pregamos a eleição, a predestinação, nós somos fatalistas, anulando o peso daquilo que Deus decretou para cumprir o seu plano redentivo. Nós temos a pregação do Evangelho, a santificação, o chamado. A morte de Cristo é um meio. A morte de Cristo é um meio. Para quê? Para que Deus seja exaltado, para que a glória seja de Deus manifestada através de um amor piedoso, misericordioso, abnegado. Nisto está o amor, isto é o Evangelho. Essa entrega voluntária para cumprir a própria vontade do Deus Pai. E o Espírito Santo testifica em nossas mentes, nos lembrando. É essa a promessa, que Ele vai nos lembrar desta obra. Mesmo que ela tenha acontecido há 2000 anos atrás, na história da igreja, na história temporal, secular. Porque nós temos nessa referência da morte, em que ela, através dela, nós temos a consumação de uma obra incrível, que não poderia proceder da mente humana, e a história é dividida. Porque a palavra de Deus diz que tudo convergirá para o Filho no fim, para que o Filho, que sujeitou todas as coisas, em que o Pai sujeitou as coisas ao Filho, o Filho agora exalte Deus. Então, nós sempre enfatizamos como fiéis à palavra os meios decretados para o fim glorioso, que foi alicerçado no início pela glória de Deus, para a glória de Deus. E aí Pedro continua: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Nisto nós temos um novo nascimento. Ele nos gera através deste poder sobrenatural de remover um homem que estava morto em pecados e delitos para uma nova vida, e uma vida em esperança. Nós não estamos aqui perdidos no propósito de Deus. Nós temos essa esperança diante dos nossos olhos, uma esperança incorruptível.
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois o nosso Senhor venceu a morte. E se com ele nós morremos, com ele também nós ressuscitamos. Essa é a declaração bíblica ao seu respeito. Nós com ele morremos, com ele sofremos as coisas temporais ainda deste mundo, em um processo de santificação. Lembra que nós estamos em um processo de santificação, que isso é para a glória de Deus e decretado por Deus. O que está no versículo 2? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Vamos voltar ao texto dos canos de Dort. Pois, em primeiro lugar, em tal queda, Deus preserva neles sua imperecível semente da regeneração, a fim de que esta não pereça nem seja lançada fora. Nós não somos mais removidos da nossa condição de filhos. Nós temos agora essa promessa selada e testificada em nossos corações pelo Espírito Santo, em que ele já nos dá o penhor. Por isso que nós vivemos contra a esperança. Nós temos a esperança e tudo que está em nossa volta, mesmo lutando contra a esperança, nós já não olhamos mais para as circunstâncias. Que mediante a fé, olha outro meio decretado por Deus. Quem nos dá a fé? O próprio Deus. Então, nós não diminuímos a fé, e uma fé viva, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, ou seja, a glorificação, a consumação de toda a história. Pedro continua lá no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória e na revelação de Jesus Cristo, que brilha sobre o seu rosto, a qual, não havendo visto, a mais, no qual, não ouvindo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Não é o fato, eu falei isso na semana passada, não é o fato de nós não estarmos aqui em uma presença material do nosso Cristo glorificado, que isso diminui a nossa esperança. Nós temos o Espírito Santo trabalhando no seio da igreja, no seu coração, habitando em você, consolando você. Então não diminua a ação do Espírito Santo na sua vida. Nem podemos imaginar, olharmos para essa obra que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e não atribuir a ela o peso que ela tem nesse processo redentivo. Pois bem, veja que Paulo, quando ele vai exortar Timóteo na sua segunda epístola, lá no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Nós somos vocacionados em santidade. E isso não está alicerçado nas nossas forças, mas no poder de Deus. Ele fala assim, que esta vocação que nós recebemos não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, na eternidade, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha, outro meio que nós sempre enfatizamos, pelo Evangelho. Não existe salvação final sem a pregação do Evangelho, sem o chamado pelo Evangelho, em que o Espírito Santo usa as proposições, as verdades que ali estão contidas no Evangelho, Cristo este crucificado, que ressuscitou. Todas essas proposições, elas são seladas em nós. Elas são a nós reveladas, causadas pelo Espírito Santo em nosso espírito. Aí continuamos, lá nos canos de Dort. Além disto,
através da sua palavra e seu espírito, através nos remete a um meio. Através da sua palavra, a palavra de Deus é um meio. E seu espírito, pois é a operação do espírito pela palavra, como nós vimos em 2 Timóteo capítulo 1, 9, versículo 9 e 10 agora, certamente ele nos renova efetivamente para arrependimento. Nós poderíamos substituir aqui efetivamente por eficaz, de maneira autêntica, irremediável, inviolável. Nós temos essa operação do Espírito Santo pela palavra certa em nossas vidas. Veja que Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Ele nos enviou o Espírito do seu Filho. Agora nós temos uma filiação. E essa filiação nos coloca na posição de filhos. A palavra de Deus vai dizer que nós somos adotados, porque Cristo, pelos seus méritos, ele estende a sua graça e misericórdia a pessoas que não mereciam tal posição. Nós vemos passagens bíblicas em que o próprio salmista diz: quem é um homem para que tu lembres dele? Nós vemos Davi em uma aliança incrível selada entre ele e Deus, em que Deus não olharia para as obras dos seus filhos, né, da sua posteridade, para romper essa aliança, mas na fidelidade do próprio Deus para com essa aliança. Onde o homem falhasse, Deus suportaria o peso da quebra da aliança, como aconteceu com Abraão, que Deus passa pelo meio dos animais, e Abraão, mesmo tentando manter a aliança ali, ele dorme no meio do sacrifício, e Deus, para selar aquela aliança, Deus passa no meio dos animais sozinhos, e todo aquele que quebrar a aliança seria com ele aquilo que aconteceu com os animais, seria partido. E nós temos o Filho. Lembra da Santa Ceia, que é um dos meios de graça que nós temos? O que acontece com a Santa Ceia quando Deus parte o pão? Tudo isso simboliza essa morte de Cristo. Quando você mastiga o pão, você está moendo. E é o que aconteceu com o corpo de Cristo. E agora guarde esse versículo, que ele é importantíssimo no quinto ponto do calvinismo. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de lhes fazer o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Vejamos o Cânon de Dort dizendo: além disso, através de sua palavra e seu Espírito, certamente ele nos renova efetivamente para arrependimento. Para arrependimento. E aí, Filipenses, quando Paulo se despede da igreja de Filipenses, de Filipos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas nós somos removidos dessa condição e começamos a achar que estamos perdidos no vale da sombra da morte, que a nossa alma vai entrar de tal forma em amargura que nós seremos então lançados ao mais profundo desespero, sem socorro. E não é isso que a palavra de Deus fala. Não é isso sobre a preservação de Deus para com seu povo, nesse processo de santificação que ele mesmo decretou, para que a graça de Deus reine em nossas fraquezas e ele seja glorificado. Vejamos que o texto prossegue afirmando: como resultado, eles se afligem de coração com a tristeza para com Deus pelos pecados que têm cometido. Esse é uma das descrições bíblicas para alguém que foi regenerado. Uma árvore
que foi regenerada, ela vai produzir frutos condizentes com a sua natureza. E quando ela não produz frutos condizentes com a sua natureza, ela vai sofrer. Isso é natural. Se uma árvore ela não está trabalhando dentro da sua geração natural de frutos, de sementes, produzindo novos frutos, ela está sofrendo. Se ela não tem as estações do ano, né? Muitas vezes nós passamos, né, nas nossas vidas, né, por momentos de crise, nós não negamos. Nós nunca negamos isso. E até mesmo esses momentos de crise procedem da vontade de Deus de nos aperfeiçoar. Tudo isso está dentro do plano de Deus. Nós não negamos em nenhum momento os pecados temporais, a condição do eleito de falhar na sua fé, que ela pode oscilar. Nós não estamos aqui pregando super crentes. Veja que em todo esse processo, mesmo que nós caiamos em pecados graves, nós temos a operação do Espírito. Mesmo que nós possamos entristecer o Espírito em nossas fraquezas, nós temos a ação de Deus para com seu povo. E diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Não seria de outra forma. Se o nosso fim é salvífico, então a operação de Deus que causa em nós o arrependimento, porque nós já falamos aqui, já provamos biblicamente que o arrependimento é da parte de Deus, e o próprio texto de 2 Coríntios diz que é segundo Deus para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Um exemplo prático, a tristeza que operou no coração de Judas, que não era um regenerado. O que aconteceu com Judas? Ele foi se enforcar. Caiu no precipício e rompeu os seus órgãos. E ele se arrependeu. Mas nós vamos ver os exemplos que nós temos de arrependimento na prática, na palavra de Deus, sobre a questão do temor e o tremor, que gera em nossos corações uma reverência, que gera em nossos corações um amor pela palavra, que gera em nós uma atitude de obedecer os mandamentos de Deus, não apenas por causa de uma punição qualquer, ou porque nós iremos para o inferno, mas porque gera em nós essa contrição de nós estarmos ofendendo um Deus tão bom, amoroso e perfeito. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que nos está levando ao arrependimento? A ação bondosa de Deus colocada em prática diante dos nossos olhos. Quando nós lemos sobre a obra de Cristo, sobre o Evangelho, nós somos impactados com o amor, com Deus que é santíssimo e que cobriu a sua glória e encarnou e habitou em nosso meio e passará a eternidade com as marcas da sua morte. Quando João olha para Cristo ressuscitado, o que ele vê? Ele vê um leão, né, em toda a sua glória, mas vê também as marcas do Cordeiro. Vamos lá. Aí os canos de Dort continuam. Procuram e obtêm pela fé, novamente, um meio. Qual o meio? A fé, que é um dom de Deus, recebido da parte de Deus, segundo Deus, com o coração contrito, perdão pelo sangue do mediador, e experimentam novamente a graça de Deus, que é reconciliado com eles, adorando-os na sua misericórdia. Então eles procuram e obtêm pela fé com o coração contrito. Vamos aqui, o texto que eu acabei de lembrar. Vai em 2 Coríntios capítulo 5. Se os irmãos puderem abrir a sua palavra. Versículo 14. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Nós estamos diante de um mediador. E quem é esse mediador?
esse que realizou uma obra que é sublime, suprema, encarnando, habitando em nosso meio, sofrendo todas as calamidades, os efeitos, inclusive do pecado, sem nunca ter pecado. Ele teve fome, teve sede, chorou. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. É a descrição do processo de santificação. Na santificação, nós não vivemos mais para nós. E nós morremos com Cristo, abandonando o velho homem com as suas obras, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para o nosso soberano e supremo e sublime prêmio da vocação salvífica, o fim da glória eterna, que é glorificar Deus e regozijar-se em Deus eternamente. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam para si, mas aquele que por eles morreu e ressurgiu, né, que é Cristo Jesus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, já que ele está glorificado. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A promoção do Evangelho faz parte desse ministério da reconciliação. A igreja, ela é promotora dessas verdades. Que isto tudo provém de quem? Do livre-arbítrio do homem? Da vontade do homem? Da força do homem? Não. Provém de Deus. Provém de Deus. Aí lá no versículo 19, já que os arminianos vão dizer que nós estamos separando o texto dos contextos. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. E o arminiano vai ler essa palavra mundo e vai dizer que Deus tirou o pecado de todo mundo e hoje ninguém mais tem pecado para que possa ser condenado, né? Pregando o universalismo. Mas não é isso que o texto diz, nem é o nosso propósito hoje focar nesses termos, mundo, todos, que a Bíblia diz, anulando a semântica, anulando a gramática. Veja que em 2 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós temos aqui um dos gritos da Reforma Protestante: solos Cristo, somente Cristo. Não é por outro meio a nossa mediação, mas somente por Cristo. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, né, nós recebemos a maldição da morte. E essa maldição da morte gera em nós uma corrupção, que é um castigo pelo pecado. Os chamados, não anulamos os meios, recebam a promessa da herança eterna. O que nós recebemos? Através do chamado, da pregação do Evangelho, da operação do Espírito Santo, essa promessa da herança eterna. Isso gera em nós o quê? Uma esperança viva, como nós acabamos de ler. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 18 diz: mas agora em Jesus Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É o sangue de animais? Não. É o sangue de Maria? Não. É o sangue de algum santo? Não. Mas é pelo sangue de Cristo, solos Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. É uma descrição do eleito. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, né, entre judeus, aquele povo que primeiro recebeu a aliança,
e agora a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dois povos, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos para com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Lembra que o estado natural do homem é de inimizade para com Deus. E mesmo Deus trabalhando no Antigo Testamento com o povo, o propósito de Deus é que esses dois povos estivessem em Cristo, assim como todas as coisas convergirão para Cristo, que Deus sujeitou tudo, toda a criação, a Cristo, para que Cristo glorifique o Pai. Já que o fim último é a glória de Deus. E vindo ele, evangelizou a paz. O que é o evangelho? O evangelho da paz. Mas nós removemos essa paz e apenas deixamos as proposições lá como se fossem palavras vazias. O evangelho é o poder de Deus. Nós não estamos aqui brincando de clubinho teológico, meus irmãos. Nós não estamos aqui brincando de palavras bonitas, poesias, como disse na última lição, em que as pessoas apenas ouvem essas palavras, se regozijam por um determinado momento, e quando vem os dissabores dessa vida, logo se esquecem. Elas estão enraizadas no eleito. São promessas reais. São testificações reais do Espírito em nosso espírito. E o Espírito trabalha, colocando esse penhor dessa viva esperança, por causa desse evangelho da paz, para que mesmo diante de dificuldades, nós estejamos firmes e seguros no nosso Deus Altíssimo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quão maravilhoso é essa obra de Cristo, e que rompe todas as barreiras que o pecado levantou para se relacionar a um Deus santo. Criaturas que caíram em pecado, agora nós temos acesso ao Pai. E a palavra de Deus diz que Cristo é como uma âncora na presença de Deus eternamente. A nossa alma está fincada na presença de Deus por Cristo eternamente. Diferente das âncoras dos homens que podem se romper, nós temos esses elos inquebráveis nesse processo redentivo, em um mesmo Espírito. Mas nós não anulamos, diante de um coração contrito, outros meios. Nós sempre aqui teremos esse propósito de enfatizar os meios e os meios de graça. E qual é um dos meios de graça? Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dos meios que nós defendemos como meios de graça que Deus coloca à disposição da igreja é o quê? A confissão de pecados. Nós confessamos os nossos pecados a Deus. Nós temos a certeza de um advogado fiel. Um advogado que tem causa. Não é um advogado que está criando uma causa para tentar remover o juiz da sua posição. Ele tem uma causa. Ele tem a lei a seu favor. Ele cumpre a lei e substitui de acordo com o padrão do próprio Deus para esta obra. E lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui cita dois meios de graça. Um, confessando as nossas culpas uns aos outros. Quando você peca contra o seu irmão, você tem que pedir perdão. Não há reconciliação vazia. Se há um pecado público que você cometeu contra o seu irmão e você o ofendeu publicamente, você tem que se retratar. Nós somos, uma descrição do eleito é ser humilde. Nós não estamos aqui dizendo que você deva pedir perdão ao seu irmão só para reatar as suas relações. Não. Você deve perdoar
sempre que ele pedir perdão. E você deve sempre procurar pedir perdão quando você falhar. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, as pessoas só querem, né, as partes mais fáceis, e os abandona, encontra misericórdia. Se aquele que estava se sujando não se suje mais, senão vai cair sobre ele aquele texto de Apocalipse, né, em que aqueles que estavam sujos se sujem mais. Mas nós fomos predestinados à santificação. Então a descrição do eleito é que ele vai produzir frutos de santificação, frutos de arrependimento, frutos de contrição. Se perdoaram os pecados de alguém, estão perdoados. Se não os perdoarem, não serão ou não estarão perdoados. Lembra daquela parábola lá, né, em João, nos evangelhos, que fala sobre um juiz que tinha... Juiz não, um proprietário de uma terra. Ele tinha, né, ele era credor de alguém, e ele perdoa essas dívidas, mas logo em seguida esse que recebeu o perdão das dívidas não teve a mesma misericórdia com um outro servo. E aí pessoas levaram aos ouvidos, né, do dono da terra, do dono da propriedade, lá em Mateus capítulo 18, versículo 35, né, nós temos Deus falando assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ou seja, nós temos o rigor da sentença do juiz, agora do dono da terra, né, naquele caso ali da parábola, do dono da dívida, e ele perdoando aquele que estava ali lhe devendo. E ele depois percebe que este que recebeu o perdão não teve a mesma dignidade de perdoar o seu próximo. E aí o que acontece? Aqui nós temos não mais dois pesos, duas medidas, meu amado. Quando você não perdoa, você está negando aquilo que você recebeu também de graça, soberanamente de Deus. E aí você está trazendo a este ato dois pesos, duas medidas, mas não haverá dois pesos, duas medidas. Se você não perdoa seu irmão, Deus te julgará da mesma medida. Mas Deus te dá o perdão. Então, como o eleito não vai perdoar? Que característica é essa do eleito que contradiz a sua própria natureza? Então, nós recebemos o perdão e nós temos orações incríveis. E mesmo diante da afronta de pessoas que lutavam contra o Evangelho, eles oravam: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Na sua ignorância, eles estão ali praticando uma obra de inimizade. Mas nós temos, né, no nosso coração essa dádiva de, assim como nós recebemos de Deus, porque quando nós entendemos a nossa condição anterior e nós vemos o quanto o perdão de Deus é importante para nós, porque nós mesmos não conseguiríamos obter tal perdão pelos nossos méritos, e aí nós recebemos de graça, graciosamente, através de uma misericórdia que rompe as barreiras em que eu afrontei Deus grandemente, mas esse Deus, ele é misericórdia, ele se disponibiliza a graciosamente nos dar o perdão e essa reconciliação, e eu não quero me reconciliar com meu irmão. Certamente isso não faz parte, né, desse pacote de meios que Deus descreve o eleito. Então o eleito, ele está apto a sempre perdoar. Se você não pratica, pratique. E se arrependa de não perdoar. E de agora em diante, eles se empenham mais diligentemente pela sua salvação, com temor e tremor. Lembra lá que nós falamos no início que nós fomos predestinados, eleitos, predestinados em santificação? Então nós não negamos a santificação como um dos meios que Deus nos conduz ao fim salvífico, né, glorioso. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 e 4, e aos quais também falamos, não com palavras com sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais
com as espirituais. Nós temos a palavra de Deus ensinando uma mente espiritual as verdades de Deus. Então, a Bíblia ensinando a Bíblia. Nós vemos que em algum momento a palavra de Deus diz que nós não devemos temer a Deus. Em outro momento ela diz que nós devemos temer e tremer diante da presença de Deus. A Bíblia está em contradição? O ímpio que não faz exegese, que não se empenha nessas verdades, vai tentar encontrar motivo para dizer que a Bíblia está em contradição. Mas, como nós sempre dizemos aqui, a Bíblia interpreta a si mesma. Isso é o sola scriptura. Nós temos a Bíblia sendo uma testemunha de si mesma, pela operação do Espírito Santo em nosso entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz que essas palavras não são palavras de sabedoria humana, mas que o Espírito ensina, comparando o quê? Coisas espirituais com as espirituais. A palavra com a palavra. A mente espiritual com as verdades que são espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Né? Tudo isso que nós pregamos, a redenção, Deus se encarnando, se revestindo de carne, para ele é loucura, para os escândalos, para os judeus era um escândalo. Mas para o homem filósofo, os sábios deste mundo não conseguem encontrar a razão desta obra salvífica. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne o quê? Espiritualmente. Então, a nossa compreensão é a palavra interpretando a si mesma, nos dando uma verdade que é externa, uma verdade que não é subordinada à minha vontade. Então, nós temos que entender a palavra de Deus pela própria palavra de Deus. As coisas espirituais se discernem com a mente espiritual. Então, o nosso regozijo diante dessas verdades, para não tratá-las como loucura, será uma operação do Espírito Santo, trabalhando em mentes espirituais, revelando coisas espirituais, para que possamos nos regozijar grandemente nessas verdades que o mundo odeia. Lá em Romanos nós já falamos aqui que o mundo suprime a verdade, mesmo diante de tudo aquilo que o cerca. Ele nega essas verdades, ele deturpa essas verdades. Pois bem, e aí nós temos o salmista, lá no Salmo 2, versículo 11, dizendo: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A consequência do temor, nesse primeiro momento, ele está relacionado a uma reverência santa. Quando nós crescemos em santificação, isso implica também em crescer no conhecimento do quanto Deus ele é santíssimo. E essa santificação, quando atribuída a Deus, ela nos remete a um Deus que ele está distinto de toda a criação. Ele não pode ser colocado no patamar da criação. Ele não pode ser julgado pela criação. Ele não pode ser subordinado aos atos da criação. Nós temos um Deus realmente com um arbítrio livre, que faz o que quer, porque quer, e somente Ele não tem nenhum fator externo que o possa constranger de alguma forma. Nosso Deus realmente é um Deus que tem a sua vontade soberana firme, imutável. E que essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Quem é você para questionar os eventos deste mundo que foi decretado por Deus e achar que eles não procedem de um Deus como o nosso Deus bíblico se revela? E aí você coloca Deus no banco dos réus e acha que os seus planos poderiam ser melhores que os planos de Deus. Pois é. Então, quando nós crescemos na santificação, uma consequência natural desse crescimento é o temor, é a reverência. Isso se reflete muitas vezes quando nós estamos reunidos em congregação e assim nós temos uma reverência santa na presença do Senhor. Veja que Provérbios capítulo 14, versículo 27 diz: o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Uma consequência do temor
é que ele nos dá um sentimento de alerta. Nós não estamos mais despercebidos do perigo. Muitas vezes nossa fé é falha e fraca. E aí nós devemos ser sempre alertados pela palavra das implicações de andarmos por terras perigosas. Lembra da última lição que nós falamos sobre cristão e esperançoso que estavam caminhando longe do caminho, das veredas do caminho, e ele vai dormir numa terra perigosa, em que tinha lá um gigante que ele leva cristão e esperançoso para o castelo da dúvida. Então o gigante de desespero aprisiona eles, porque eles estavam ali relapso, se desviaram do caminho e estavam ali desatentos diante do perigo. Então o temor do Senhor, essa reverência santa, essa importância que nós começamos a olhar para a santificação, para a santidade, para as características que a palavra de Deus descreve o nosso Deus, que é distinto da criação, em assombrosa santidade, nós começamos então a ter em nosso sentimento, em nosso coração, um alerta, porque nós começamos a entender que os caminhos do homem são caminhos que levam ao quê? À morte. Veja que Moisés vai exortar o povo, né, em Êxodo capítulo 20, versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não o quê? Pequeis. Veja que ele está fazendo um jogo de palavras, não tem mais. Mas esse temor que está em nosso coração diante dessa santidade de Deus é para que não pequemos. Provérbios capítulo 16, versículos 5 e 6. Abominação é ao Senhor todo altivo coração. Então uma consequência do temor a Deus é nosso sentimento de humildade, de reconhecimento da dignidade de Deus em relação à nossa dignidade. Não ficará impune, mesmo de mãos postas, né, por uma falsa piedade. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Salmista, no Salmo de número 86, versículo 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Então, nós começamos aqui agora a trabalhar, a partir desse momento, num segundo ponto sobre esse temor. Quando esse temor nos une à palavra de Deus. Refere à palavra de Deus, o zelo pela palavra de Deus. Então, o temor ele está relacionado a essa palavra que está guardada em nossos corações, em que se nós dissemos que amamos a Deus, nós obedeceremos a este Deus. Veja que Tito, a carta que Paulo envia a Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Um exemplo do cristão é boas obras. Não existe fé morta. Nós temos que dar exemplo de boas obras, porque a nossa fé é viva. Na doutrina, mostra o quê? Incorrupção, gravidade e sinceridade. Agora, nós estamos trabalhando com essa relação da palavra de Deus e o temor que surge em nosso coração. Então nós temos um zelo pela palavra, pela verdade da palavra, para que essa palavra mostre que ela não é corrupta. Nós defendemos o solo da Escritura, nós defendemos que essa palavra é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, Deus não mente, então a palavra não pode conter mentiras ou contradições. A falha interpretativa procede de você. Por isso que Deus levanta também pelo seu Espírito homens para abastecer a igreja todas as vezes que a heresia surge no seio da igreja. Importa que haja entre vós heresias, para que homens piedosos se manifestem. Essa é a palavra de Deus inspirada. Então até mesmo as heresias surgem como um dos meios de Deus para que o seu povo cresça na doutrina, cresça no zelo por esta palavra.
né? Por isso que ele fala, na doutrina mostra incorrupção. Não coloque fermento no ensino, não agregue, por exemplo, ao evangelho, obras humanas para a salvação. A salvação é do Senhor. Mostre o peso dessas verdades. O quão importante é pregarmos a verdade, porque nós servimos a um Deus que é o Deus da verdade. Mas Satanás, que é o pai da mentira, tenta de todas as formas encontrar subterfúgios para inserir o engano no seio da igreja e ela se desvie do caminho da verdade. E nós nos dedicamos, né, a esta palavra com uma fidelidade ao texto, com uma fidelidade à interpretação, não com uma interpretação particular, mas com a Bíblia ensinando a si mesma. Se nós não entendemos um versículo, nós devemos entender esse versículo a partir de uma ampla gama de maiores versículos, de maiores textos. Pois a Bíblia ela não pode entrar em contradição. De Gênesis e Apocalipse nós temos uma unidade do pensamento porque procede de uma revelação do único Deus, do mesmo Espírito que operou em todos esses homens ao longo da história. E esta unidade dá a nós o subsídio necessário para que possamos interpretar qualquer verdade que ali está revelada. Mas muitos tiram seus versículos que mais gostam do contexto e tentam então criar uma doutrina em cima de versículos isolados ou anulando a própria gramática para interpretar o texto. Veja que Isaías vai dizer assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em quê? Em mandamentos de homens, em que foi instruído. Veja que o temor do Senhor, ele também tem essa característica de guardar a palavra de Deus no seu coração. Então, nós temos essa fidelidade, o peso dessa palavra, a gravidade, e o compromisso de não mostrar incorrupção nessa verdade, não desvirtuar o ensino, coisa que é típico dos falsos mestres. Mas vemos que Deus ele está aqui relatando que o povo estava ali se aproximando só de boca, né, com prodígios, apresentando a Deus sacrifícios grandiosos, né, volumosos, mas no seu coração eles estavam guardando o ensino de doutrinas de homens e não da sua palavra. Veja que o Salmo 86, versículo 11 e 12 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Salmo 119, nós temos várias passagens que falam sobre essa relação do temor do Senhor com a sua palavra. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Salmo 119, lá no versículo 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Agora, em que sentido não sentiremos temor? E aí nós temos um exemplo prático na palavra de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não há temor, antes o amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós temos um exemplo prático desse tipo de arrependimento, a distinção entre um arrependimento que ele está mais preocupado com o livramento de uma sentença que causa a ele dor e de um temor e de um sentimento de arrependimento verdadeiro, de contrição verdadeiro por ter ofendido a Deus. Nós temos um exemplo prático disso. Nós temos lá em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 41,
a descrição de uma das profecias bíblicas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante que as pessoas elas usam, né, o exemplo dos malfeitores como um exemplo de que as doutrinas da graça são temporais, que não se aplica a todos os irmãos e nem se aplica a toda a igreja de um período. Ou seja, você pode ser salvo sem os meios. Você pode ser salvo sem essas verdades. Se nós podemos ser salvos sem essas verdades, das doutrinas da graça, nós simplesmente estamos aqui brincando de clubezinho teológico. Não tem relevância nenhuma que a igreja arminiana continue pregando suas heresias, que as igrejas continuem atribuindo à obra do Filho os seus próprios méritos para a salvação, que as promessas que estão contidas na palavra de Deus são promessas da boca para fora, não tem peso, não tem significado, não tem relevância. Que a morte de Cristo, a expiação de Cristo, ela não tem o poder sublime de restaurar perfeitamente homens, mas que é apenas uma hipótese. Que a eleição de Deus é consultiva, né? Que Deus de fato não nos elegeu primeiro, que Deus de fato não nos amou primeiro, que eu amei a Deus, então o meu mérito de amar a Deus é que me leva à salvação. Vejamos lá. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha como é importante nós entendermos a doutrina, entender a sua prática. A aplicação prática dessas doutrinas, essas verdades sendo expostas de maneira prática na palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que nossas palavras não são vazias. Nós estamos aqui descrevendo a vida de um eleito. O quanto essas verdades, elas são práticas. Os 5 pontos do calvinismo, eles são extraídos da palavra de Deus porque é uma verdade prática. E aí me vem, né, homens que são estudiosos, eruditos, inclusive homens que traduziram a palavra de Deus recentemente, dizendo que essas verdades, elas não podem ser tidas como certas para a salvação. Calvinistas famosos, debatedores, dizendo que nossas igrejas, muitas vezes, elas podem pregar partes dessa verdade e elas estarem ali, né, sendo consideradas irmãs. Ué, os fariseus, os legalistas que se converteram na igreja primitiva, eles não negavam a graça de Deus, não negavam os méritos de Cristo, mas o que eles fizeram? Agregaram algo a essas graças, a essa graça. Eles colocaram um fermento que contaminou a massa do evangelho. E Paulo ele foi enfático. A partir do momento que você agrega algo a essa mensagem, você é o quê? Anátema. E aí muitos dizem assim, você vê que um exemplo é os ladrões. O ladrão da cruz, ele morreu sem ouvir o evangelho. Ele morreu sem ter essas doutrinas da graça. Meu irmão, nós temos a descrição aqui. Vamos olhar. Né? Você esquece que os 2 ladrões, eles estão blasfemando contra Deus no início. Contra Cristo. E aí nós temos em um desses homens a transformação. Ora, o que nós pregamos aqui sobre a depravação dos santos? A depravação com a entrada do pecado no mundo, no homem. Que nós nascemos nessa mesma condição temporal de filhos inimigos, de inimigos de Deus. Comum a todos aqueles que descenderam de Adão. E aqui nós temos então o primeiro ponto do calvinismo sendo exposto na vida daquele ladrão. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 44 diz: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Marcos capítulo 15, versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da sua cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam.
nós temos estes dois homens blasfemando no primeiro momento. Essa é a exposição da doutrina da depravação total do homem, que nós aqui já pregamos grandemente. E aí nós vemos uma regeneração neste homem. Um continuou no seu caminho de morte, o outro, agora, ele não mais está blasfemando. O que aconteceu com ele? É aquilo que nós pregamos, da graça de Deus, da graça eficaz de Deus. Ele está agora diante da morte, daquele que é o autor da vida. Essa morte agora está constrangendo ele. Ele está entendendo que aquele que está ali, morrendo ao seu lado, é santo, não merecia. E olha a sua declaração. Em um primeiro momento ele estava blasfemando contra Cristo. Em um outro momento nós temos uma operação secreta no seu coração, e é isso que nós vemos pregando aqui. E como um calvinista vem me dizer que as doutrinas da graça não estão sendo ali expostas na vida daqueles homens, fazendo distinção de dois que estão na mesma condição. Um continua no seu caminho de morte. E o que aconteceu no outro? É aquilo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo operar em nosso coração duro, um coração de pedra. Uma obra divina, salvífica. Respondendo, porém, o outro. Um estava blasfemando, continuou a blasfemar. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Olha o temor que agora está no coração deste homem. Ele estava numa condição de blasfemo, e agora nós temos um homem na condição de temerário. Estando na mesma condenação, Lucas capítulo 23, versículo 40. As pessoas leem a passagem de Lucas capítulo 23 e esquecem que este homem, ele estava ali numa condição de inimizade com Deus, mas que uma operação aconteceu no seu coração. E se você não lê a palavra de Deus, você não sabe o que está acontecendo aqui nas entrelinhas, em que no momento ele estava blasfemando e no outro momento ele está agora adorando a Deus. Mas se você não leu, aqueles que estão nos visitando, porque a nossa igreja já tem pregado sobre isso há bastante tempo. Então, você que está nos visitando e que compartilha dessa ideia de que as doutrinas da graça são irrelevantes para a salvação, que irmãos poderão ser salvos sem pregar essas verdades, sem ouvir essas verdades, sem colocar em prática essas verdades. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. Um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. O que você descreve alguém que estava blasfemando contra Cristo e em um outro momento está agora adorando? Essa operação do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor Jesus falou com Nicodemos. Aquilo que está no Evangelho de João, que o homem não nasce da sua própria vontade, do seu querer, mas do poder de Deus, da vontade de Deus. Então, se você não consegue discernir as doutrinas da graça na vida desses dois homens, que aqui estão ao lado do Senhor Jesus Cristo, meu amado, você precisa estudar mais, para evitar falar besteira. E isso vem de homens que são eruditos, dizendo que as doutrinas da graça não são doutrinas temporais que surgiram a partir de uma defesa histórica sobre uma heresia, que os primeiros irmãos nem se davam conta dessas doutrinas. Meu irmão, olha o nível que nós estamos chegando, negando verdades que são substanciais. Nós não estamos aqui pregando compêndios de filosofia, nós estamos pregando verdades que foram destinadas para você, para o simples de coração. Mas é duro de entender? É duro de entender quando o coração de pedra está operando. E aí a palavra de Deus diz que a depravação do homem resiste a Deus, resiste à verdade, deturpa a verdade, desvia-se da verdade. Porque a palavra de Deus diz que a descrição daqueles que estão com o coração de pedra amam as trevas e não amam a verdade, mesmo que a luz se manifeste. Nós temos Cristo morrendo ao lado de um ladrão. E ele mesmo na mesma situação, ele estava blasfemando. Um continuou a blasfemar, o outro foi removido da sua condição de inimizade. Agora vemos o bandido pregando a justificação para o seu parceiro de morte. Ele está diante desta morte, dessa sublime morte, e as pessoas vêm me dizer que, meu amado,
Quando você está diante do Senhor, quando você começa a se maravilhar com a morte de Cristo, e você acha que essa morte é apenas uma morte hipotética, você está desonrando o seu Senhor. Você está diminuindo o seu poder. Na sua tentativa piedosa de achar que a morte de Cristo ela alcança toda a humanidade, de maneira que todos receberam o sangue de Cristo, mas no fim eles vão ser, né, lançados no lago de fogo do inferno, que dependeu deles ser salvo ou não, porque a morte de Cristo é apenas hipotética. Ela apenas disponibiliza a salvação, mas na verdade ela realmente não salva. Você está sendo inconsistente com a palavra de Deus. Mas este ladrão aqui, ele está sendo enfático. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então aqui está uma diferença. Um estava ali clamando para sair daquela condição imposta a ele pelos homens com justiça pelos seus próprios atos. E ele pedia para descer da cruz, mas ele não estava realmente arrependido dos seus atos diante da contrição daquele que é santo e justo. E é isso que acontece com a morte de Cristo, quando nós estamos diante da morte de Cristo. Nós entendemos a supremacia dessa morte. E nós não podemos desonrar a Deus diminuindo ela, tornando ela hipotética. E este homem não foi isso que ele fez. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Isto é a pregação do Evangelho, meu irmão. Nós temos um ladrão pregando o Evangelho, a justificação pelos méritos de Cristo. Nós não temos aqui como olhar para essa situação de uma outra maneira. Veja que João vai falar que uma das formas de nós olharmos para o amor eletivo de Deus é nós olharmos para a eleição de Deus, é olharmos para o amor eletivo de Deus. Quando ele descreve o Evangelho como nisto é o Evangelho. Nisto é o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou primeiro. Isto é a descrição da eleição, do amor eletivo. Veja que João vai falar assim. E é o que o ladrão está pregando aqui. Ele nada fez, mas nós merecemos. E o que vai gerar isso no coração de Deus, dele? Um pedido. Ele está depositando em Cristo a sua esperança. Ele recorre em socorro a Cristo, reconhecendo que aquele que está morrendo ao seu lado é santo. Não merecia, mas ele merecia. Ele estava ali numa condição terrível. Ele merecia. E o que gera isso no coração dele diante da morte de Cristo? Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para morrer no nosso lugar, para nos perdoar, para nos restaurar, nos regenerar. Essa é a descrição do Evangelho, esse amor eletivo de Deus, que não dependeu do meu amor. Então nós temos um ladrão que outrora estava blasfemando, agora pregando o Evangelho. Nisto ele recorre e a graça de Deus, ele não perde a oportunidade. Olha que ele está no fim da sua vida e ele não está perdendo a oportunidade. E ele se vira para o Senhor Jesus Cristo, olha para a dignidade daquele que estava morrendo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que nós temos aqui agora? A doutrina da perseverança dos santos, da preservação dos santos. Quando nós clamamos a Deus, nesse Espírito que agora está habitando em nós, de Abba Pai, nós depositamos em Cristo. E qual a sentença que Cristo dá diante dessa contrição? É a doutrina da perseverança dos santos. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele pediu para descer da cruz agora, para ser livre da pena temporal? Não. Ele está querendo estar aonde Cristo está. O nosso desejo é estar aonde o nosso Deus está, em uma presença graciosa e misericordiosa, em uma luz inacessível, mas que agora nós temos através de Cristo, habitando na presença de Deus, em que não haverá mais sol. Nós estaremos tabernaculando eternamente com Deus, nos regozijando nesse privilégio de sermos família de Deus, nessa posição de sacerdócio,
nessa posição de reis, santificados pelo sangue do Cordeiro, que é supremo, sublime. E assim nós possamos encerrar então a lição, justamente com essas palavras de Cristo, que pregam sobre a perseverança do santo. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos afastar dessa condição de filhos, de regenerados, dessa semente corruptível que nós recebemos para a vida eterna. Que nós não possamos negar essas verdades e dizer que Deus se tornou mentiroso. Pois é o que acontece quando nós negamos essas verdades. Mas nós, como nos propomos a sermos fiéis à palavra, nós precisamos entender a palavra interpretando a si mesma. Mentes espirituais entendendo verdades espirituais. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor, por essas verdades. Graça te damos, Senhor, por nos resgatar da nossa condição de inimizade, por sabermos, Senhor, quão profunda foi a sua obra em nossos corações, arrancando os nossos corações de pedra, para que hoje nós possamos ser adoradores, verdadeiros adoradores. Sabemos que não merecemos ser, Senhor, o receptáculo do seu Espírito, mas o Senhor resolveu habitar em nós segundo a tua vontade. Mesmo sendo falhos, perdoa as nossas ofensas, a gravidade dos nossos pecados temporais, que possamos cada vez mais desenvolver a tua santificação e entendermos o nosso propósito e regozijarmos nesse propósito que é para a honra e glória da sua majestade, do seu poder, dos seus atributos. Abençoe a tua igreja com mais sabedoria espiritual, que possamos cada dia mais, Senhor, caminhar no mesmo espírito, no mesmo coração, que possamos de todas as formas sermos, Senhor, fiéis à tua palavra, abandonando os nossos erros, as nossas inconsistências, para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe o pastor Felipe, que estará agora ministrando em nossos corações a tua verdade. Abençoa cada representante de família em nossa igreja, mesmo diante das dificuldades, sabemos que o Senhor está conosco. Abençoe os visitantes que têm acompanhado as lições, que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, que possamos crescer na tua igreja brasileira, para que possamos remover o erro dos nossos púlpitos e assim podermos andarmos em fidelidade com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique agora com o pastor Felipe, ele estará entrando aí mais alguns minutos neste mesmo canal. Amém?